Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre as leituras do mês de janeiro de 2018. Bom, então de acordo com o meu caderninho de leituras desse ano, até o momento eu li 11 livros, mas não precisam se assustar porque nem todas essas leituras foram de livros inteiros. Algumas foram de livros que eu já tinha começado a ler antes e eu só terminei agora em janeiro. Eu não sou uma máquina de leitura nem nada do tipo. Mas enfim, vamos às leituras que tem bastante coisa pra mostrar. Comecei em 2018 muito bem, lendo essa HQ linda que é a Mônica Força, daquela coleção de graphics MSP, que é feita em parceria com o Maurício de Souza e outros quadrinistas brasileiros. E essa história é linda, maravilhosa. É o tipo de história que eu tava precisando ler no começo do ano pra ter aquela força, sabe? Aquele estímulo e aquela inspiração pra pegar todo esse ano pela frente, e essa HQ me deu isso. A Mônica aqui passa por uma fase difícil da vida, em que os pais dela estão meio brigados e ela tem que aguentar todo esse período sem saber muito bem como lidar com isso, mas ela vai aos poucos descobrindo, e é um amorzinho, é uma coisa assim que dá um quentinho no coração. Adorei. E também em janeiro eu terminei de ler Ensaio sobre a Lucidez, do Saramago. Que livro maravilhoso, que livro espetacular é esse aqui, meu Deus do céu. Fazia muito tempo que eu não lia uma coisa tão maravilhosa, tão bem escrita, com um enredo tão diferente e com toda essa maestria que só o Saramago sabe fazer. Ele escreve de um jeito que eu não tenho nem palavras. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele tem sim uma sequência com um ensaio sobre a cegueira. Eu achava que não tinha tão diretamente, mas tem. Inclusive é mencionado algumas cenas, né, do outro livro nesse aqui. Mas é um livro muito perspicaz. Esse livro vai falar de quando falta a lucidez na gente na hora de encarar os fatos. E é nesse sentido que ele se liga mais ou menos com o ensaio sobre a cegueira. No ensaio sobre a cegueira é sobre aquilo que a gente não quer enxergar. E aqui é quando a gente perde a lucidez e para de se envolver com as coisas e de tomar posição na vida. Enfim, livraço. O Saramago não ganhou Nobel à toa, eu recomendo ele a qualquer pessoa. Depois eu li 2 livrinhos de poesia que estão dentro desse volumezão aqui que contém 23 livros do Drummond. Não se assustem, eu não li todo o livro, eu li 2 livros que tem aqui dentro, que foram Alguma Poesia e Brejo das Almas. No total eles devem ter dado 50 páginas, mais ou menos, não é muita coisa. É aquele tipo de leitura gostosa que a gente senta e lê várias páginas seguidas e nem vê o tempo passar. O Drummond é um poeta e tanto, e esse ano é um ano que eu quero ler mais poesia, então esse livrinho aqui, esse tijolinho, vai ser lido ao longo do ano sem pressa, mas eu quero dar conta dele. E pra quem não sabe, eu tenho um projeto de ler mais contos, né, desde o ano passado, e graças a esse projeto eu tenho descoberto vários livros incríveis, e nesse mês eu escolhi pra ler Um Coração Ardente, da Lígia Fagundes Telles, e mais uma vez a Lígia não me decepciona. A Lígia é uma grande escritora. Aqui nessa cinta tem uma frase da Clarice Lispector a respeito da Lígia, com a qual eu concordo muito, que diz o seguinte: com Lígia há o hábito de se escrever que ela é uma das melhores contistas do Brasil, mas do jeitinho como escreve, me parece que é só entre as mulheres escritoras que ela é boa. Erro. Lígia é também entre os homens escritores um dos escritores maiores. Então assim, não tem como ser ruim, é um livro muito bem escrito e todas essas histórias têm como tema pessoas que tem um coração ardente. Varia narrador, varia muito o enredo, varia a época. É um livro até meio sem data marcada e é um livraço. Com a ideia de tirar o atraso dos livros da tag Experiências Literárias, eu peguei para ler também esse mês um livro que foi enviado em setembro do ano passado, que foi o Quase Memória, do Carlos Heitor Coni. Eu não gostei tanto desse livro assim, e eu vou falar sobre ele mais adiante, mas ok, é uma leitura para passar o tempo, não é nada que tenha me marcado profundamente. O cara escreve bem, não é esse o problema, a questão é que a história não me marcou e eu não sou muito chegada à autoficção. Depois eu terminei de ler A Literatura em Perigo, do Todorov, e esse livro na verdade eu li em 2 sentadas. A primeira foi em 2017 e a segunda foi agora, e que teórico maravilhoso é esse. Esse cara que consegue falar com amor e consegue falar de uma forma simples a respeito da literatura, mesmo ele tendo cacife para falar sobre literatura. Isso aqui é um presente para todo mundo que gosta de ler. Aqui ele vai discutir um pouco sobre novas formas de pensar a literatura, o ensino da literatura nas escolas, para que não deixe a literatura morrer, porque a literatura corre risco do jeito que ela está sendo trabalhada hoje em dia. Enfim, para todo mundo que gosta de literatura, para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais de teorias literárias, aqui tá um bom começo. Li também, da tag Experiências Literárias, o livro enviado em dezembro de 2017, que foi A Praça do Diamante, da Mercè Rodoreda, que é uma escritora catalã,
que surpresa boa isso aqui. Eu não tava esperando nada dele, assim, porque não conheço a autora, mas foi uma das melhores surpresas que eu já tive na vida e na tag. Eu vou fazer um vídeo específico pra esse aqui também, mas é basicamente a história de uma moça que vive ali na década de 30 na Espanha e ela vai seguindo o fluxo da vida e acaba se casando com um cara muito abusivo e a gente vai acompanhando essa rotina dela, ela acaba tendo filhos, ela passa por situação de pobreza, tem a Guerra Civil Espanhola no fundo de tudo isso. É um livro muito interessante e o principal aqui é o estilo da narrativa da Mercê Rodoreda, que é espetacular. Eu nunca tinha visto nada parecido. Vou falar melhor sobre ele mais adiante. Mas quem tiver a oportunidade, leia A Praça do Diamante, que vale muito, muito, muito a pena mesmo. E por fim, mas não menos importante, eu li o calhamacinho do mês, que foi o livro escolhido para janeiro no meu projeto 12 livros para 2018, que foi o Anna Karenina, do Tolstói. Livrão, clássico, extremamente bem escrito, com personagens inesquecíveis, aquela coisa toda que só um clássico tem. A gente tem então nesse livro um jogo de oposições muito forte, e aqui na capa a gente pode ver isso. É claro que a capa varia muito de editora para editora, mas essa capa apresenta uma foto espelhada, né? E isso fica claro ao longo do livro. É a oposição entre o bem e o mal, o moral e o imoral, a fé e a descrença, a beleza e a feiura, o amor e o ódio, enfim. E isso fica muito claro por esses dois protagonistas que a gente tem, né? Num núcleo a Ana e no outro núcleo o Lievin. A Ana representa quase que a degradação do ser humano e o Lievin representa esse ser humano que ascende, né? Que enfim, que consegue se elevar até alcançar a fé. No final ele tem um tom um pouco moralista, muito religioso, mas enfim, fora isso, é um livro muito bom, muito bem escrito. Foi uma delícia passar um mês inteiro ao lado dele e mal posso esperar pelos outros calhamaços que eu já escolhi. Só um adendo, pra quem não sabe do meu projeto 12 livros para 2018, eu fiz uma postagem no Instagram, porque na época eu ainda não tinha voltado a fazer vídeos aqui pro canal, mas eu pretendo fazer um vídeo mostrando quais são esses 12 livros, que são basicamente 12 clássicos que eu quero ler no ano de 2018, porque eu acho que já passou da hora de eu ler. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso e em breve vai estar aqui no canal. Eu vou colocar nos cards quando isso acontecer, mas enquanto isso não acontece, eu vou deixar linkado aqui embaixo o post do Instagram, onde eu falo quais são essas 12 leituras, caso alguém tenha interesse em ver já desde esse momento. Então foram essas as leituras desse mês de janeiro. Me contem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros que eu mostrei e quais foram as leituras de vocês do mês de janeiro que vocês acham que precisa comentar, porque é muito boa, eu sempre gosto de saber essas dicas. Se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos, deixa um joinha para ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo.